Shalom, meus irmãos. Estou gravando essa videoaula, a qual deveria ser apresentada no dia 21, como é feriado. Eu já mandei o material para vocês. E agora vou fazer um resumo desta matéria, que vai tratar sobre o último grande juiz de Israel. Vamos falar também do primeiro rei, Saul, de Davi, seu filho e neto, Roboão. Mas para que a gente possa compreender, nós temos que entender como aconteceu os fatos. Porém, antes de entrarmos nesse aspecto, eu gostaria de esclarecer alguma coisa. A teologia do Antigo Testamento, ela não pode ser descrita, entendida, da mesma forma que a teologia do Novo. Nós estamos falando de uma diferença muito grande de tempo, de cultura e de povo. O Antigo Testamento ele começou a ser escrito 3.500 anos antes de Cristo e foi concluído por volta de 600 antes de Cristo. Foram diversos autores, épocas diferentes. A visão semítica era muito diferente da visão grega. O Novo Testamento, mesmo sendo escrito por judeus, ele foi interpretado pelos pais da Igreja Romana com uma visão grega helenista. Por isso que nós percebemos algumas divergências de interpretação, alguma confusão com alguns textos, né? Por isso que é importante, quando você vai estudar o Antigo Testamento, não adianta você tentar trazer aquela interpretação que normalmente é dada no Novo. Isso não vai ajudar você a compreender. A história do profeta Samuel, o último e grande juiz de Israel, ela era uma história que provavelmente não iria acontecer se não fosse a dedicação de sua mãe, né, a abnegação de sua mãe. Ela era casada com Eucana e ela não tinha filhos. E Eucana tomou uma segunda esposa. Isso era permitido para que a sua descendência não desaparecesse. E nessa segunda esposa, Penina, ela teve filhos. E quando Ana percebeu isso, ela ficou muito triste, porque ela percebeu que o problema era com ela. E a Penina tornou-se uma mulher perversa porque tinha os filhos e começou a perseguir Ana. E a única alternativa que Ana tinha era recorrer a Deus. E ela começa a ir ao Miscã, ao tabernáculo, e ali ela passava horas e horas orando, chorando, até que um dia o sacerdote Eli se aproxima dela e diz: mulher, como é que você faz isso? Nessas horas da tarde, você bêbada aqui na presença de Deus? E ela explica que não, ela não estava bêbada. Ela estava pedindo um filho a Deus. E ela fez um voto. Se ela conseguisse engravidar, ela iria trazer essa criança para servir ao Senhor. E entregaria ela ao sumo sacerdote Eli. E ele se incumbiria de cuidar desse menino. E assim aconteceu. Quando Samuel tinha 2 anos, desmamou, ela levou o seu filho e entregou para o sacerdote Eli. Eu imagino o que se passou na cabeça dessa pessoa. Que coisa tremenda. A Bíblia fala que ela vai ter outros filhos, mas filho é filho, não é? E agora ele está sendo ensinado e cuidado pelo sacerdote. Eli tinha 2 filhos, e esses filhos se corromperam. Não eram bons filhos. Porém, Samuel cresceu e se firmou como um grande homem. Quando ele tinha por volta de 12 anos, ele escutou uma voz chamando, ele respondeu: eis-me aqui. A voz novamente, ele: eis-me aqui, pensando que fosse Eli. Mas Eli falou: não, não sou eu, é Deus que quer falar com você. Então Deus vai chamá-lo para um grande ministério. Ele seria profeta e seria juiz.
2 livros é dedicado à sua história. 1 Samuel e 2 Samuel. Porém, quando ele já estava muito idoso, o povo de Israel ficou preocupado com a sucessão. Os filhos de Samuel também não eram bons filhos. Eram corruptos, eram juízes perversos. E havia um outro problema também que é bom salientar, que nesta época as tribos eram muito independentes. E quando havia alguma guerra, para conseguir juntar um exército regular, era muito complexo. Algumas tribos não mandavam, outros colocavam empecilhos, e isso muitas vezes causava a derrota de Israel. E eles disseram, nós queremos um rei como os reis vizinhos. Porque eles têm como se diz, um exército regular, e eles têm um domínio central. E não queremos que os filhos de Samuel governem sobre nós. Samuel ficou extremamente triste. Samuel não tinha essa concepção de um rei até então. E Deus se apresenta a ele e diz, por que você está triste, Samuel? Não é você que eles rejeitam, é a mim. Eu sou o rei. E eles pedem um rei. Agora você deve dar um rei a eles. Porém, explique que os seus filhos e as suas filhas e as suas posses serão todos do rei. E assim sucedeu. E Deus ordenou que ele fosse a um certo local e ali ele encontraria um jovem. Ele perceberia que havia um diferencial nesse jovem. Vocês conhecem a história, vocês podem até ler ali, fazer uma leitura, para evitar que esse vídeo fique muito longo, cansativo. E foi o que aconteceu. Ele saiu e encontrou Saul. E ele ungiu Saul como rei de Israel, o primeiro rei. Gostaria de fazer aqui um parênteses para comentar um fato, que muitas vezes não é comentado, na maioria das vezes. A profecia, desde o Éden, a profecia de Jacó, dizia que o rei de Israel, o futuro Messias, viria da casa de Judá. Saul era benjamita. E por que foi escolhido? Por que não foi escolhido um judeu? Será que não havia na tribo de Judá nenhum judeu competente, capaz e pronto? Davi, ainda, nesta época, era criança. Menino, pequeno. Não estava pronto. Então Saul foi escolhido para ser um rei tampão. Porque ele, quando fosse tirado do reinado, seus sucessores não poderiam reclamar o trono, porque o trono pertencia à casa de Judá. E quando Davi, aos 30 anos, chega para servir o rei, ele já tinha passado uma experiência quando menino. E agora ele vai servir o rei durante muitos anos. Porém, o rei descobre que ele havia sido ungido para ser o seu sucessor. E começa a perseguição, a história vocês conhecem. Davi algumas vezes poupou a vida de Saul. Ele, Davi e 600 homens fugiam de Saul, que o perseguia insistentemente. Ele teve que se refugiar entre os reis inimigos de Israel para se proteger, até que aconteceu o dia fatídico. Jonatas morreu, Saul se matou e Davi assumiu o reino. A partir desse momento que ele assumiu o reino, Israel se transformou, virou uma grande nação, uma nação espetacular. Davi era muito sábio, era um guerreiro poderosíssimo. Ele tinha estratégias militares, ele tinha um espírito religioso muito forte, ele compôs salmos maravilhosos. Teve problemas na sua vida? Teve. Fatos como Bersheba ou Betsabá
que ele indevidamente, no momento equivocado, teve aquele caso de adultério com ela. Não vou entrar aqui em detalhes polêmicos, não vale a pena. Porém, nós sabemos que a vida dele também foi, além das vitórias, de ter conseguido conquistar a capital Jerusalém, dos jebuseus, que desde a época de Moisés os israelitas não tinham conseguido, ele conseguiu. Saul não conseguiu, mas Davi conseguiu. Porém, ele teve um problema sério familiar. Teve algumas esposas. Abigail, ele escolheu pela sua grande virtude quando ela defendeu o seu terrível marido, né? Poupando assim a vida do seu marido que veio a falecer e de todos ali, por ser um homem ganancioso, ranzinza, que não quis retribuir a Davi o que Davi havia feito por ele ao protegê-lo dos inimigos. Ele vai acabar casando-se com Betsabá e ela vai ter o primeiro filho que morre, porque pelo pecado, né, que ele cometeu e por ter israelitas morrido por causa daquele pecado. O segundo filho, Salomão, não estava na linha sucessória. E aí nós vamos ter alguns problemas. Aminon se apaixona pela sua irmã e estupra a própria irmã. Na verdade, meia-irmã. Absalão, a Bíblia diz que era um menino lindo, da planta dos pés à cabeça, um soldado vigoroso. E Absalão não aceitou aquilo. Fez um convite para toda a família se reunir para jantar. E nesse jantar ele degola o próprio irmão na frente de todos. Davi começa a passar muitas privações nesse aspecto. Uma filha estuprada, um filho degolado, o outro filho que ele amava loucamente, que era Absalão, né, comete esse assassinato e foge da presença de Davi. Mais à frente, esse filho vai tentar levantar um exército para tomar o poder de Davi. Davi tem que se refugiar, tem que fugir da presença do filho. Ou seja, teve muitos problemas familiares. Quando estava muito velhinho, ele não conseguia se aquecer. Aí foi dado a ele uma jovem que dormia ao lado dele para aquecer o seu corpo. Sua mãe, Betsabá, estava preocupada com a sucessão e ficava falando com ele, mas ele estava protelando, até que o filho, que estava na linha sucessória, que seria, na verdade, o herdeiro do trono, Adonias, se autoproclama rei. Betsabá, diz para Davi o que aconteceu. Mesmo doente, fraco, ele vai até o Miscã e o sumo sacerdote unge Salomão como rei de Israel. Adonias, quando soube daquilo, ficou com medo de ser assassinado e morrer. Vai e se prende, se segura no altar. Salomão o perdoa, dizendo que ele poderia ficar vivo, mas ele não deveria criar problemas. Porém, ele vai criar problemas e Salomão vai matar o próprio irmão. Então nós vemos que a história dos patriarcas, dos reis de Israel, não foram histórias assim tão esplêndidas como nós imaginamos. Todos eles tiveram seus problemas, tiveram suas lutas, mas tiveram as suas vitórias também na presença de Deus. Nós vemos agora que Salomão começa a governar. E no dia que ele vai receber a unção como rei, ele não pede a Deus riqueza, poder, nem os seus inimigos, ele pede sabedoria. E Deus diz, porque você não pediu nada disso? Além da sabedoria, eu vou te dar poder e riqueza. E Salomão tornou-se, na época, o homem mais rico de todo o Oriente. Poderosíssimo.
E ele inicia a construção do Mishkan, do templo, em Jerusalém. E o tempo vai passando. E o tempo vai para frente. E chegou o momento da sua sucessão. Ele é responsável por escrever provérbios, canções, eclesiásticos. Porém, ele, para manter o poder, para manter a sua riqueza, ele se desviou dos caminhos do Senhor. É relatado que ele teve 700 mulheres. Essas mulheres, na verdade, elas eram mais questões de tratados militares com governos daquela época. Aí eles casavam, tornavam-se parentes e não entravam em guerra. E realmente, no período de Salomão, não houve guerras. E 300 concubinas. Porém, chegou o momento dele passar, né, o seu reino para o seu filho. Mas antes disso, para manter todo aquele aparato, o palácio, o exército, ele aumentou muito os impostos. E as nações vizinhas viam Salomão como o maior rei da região. Porém, o povo estava oprimido, o povo estava sofrendo, o povo estava desesperado porque eles não aguentavam mais pagar impostos. E quando ele morreu, Roboão subiu ao poder. Todos os líderes das tribos de Israel, principalmente as 10 tribos que estavam ao norte, foram conversar com Roboão, né, recepcioná-lo como novo rei e fizeram um pedido. Rei, o seu pai nos sobrecarregou demais de impostos e nós gostaríamos que o senhor aliviasse essa carga. Roboão, ele se rodeou de jovens, e não dos mais antigos, os anciões, que eram homens mais sábios. E aqueles jovens insinuaram a ele que ele deveria ser mais duro que o seu pai. E ele chega para aqueles líderes tribais e diz: meu pai os chicoteava com chicote, eu vou chicotear vocês com escorpiões. Esta palavra foi decisiva para haver um rompimento e o reino rachar. Roboão ficou apenas com Judá, Benjamim e uma parte dos levitas. E o norte, as 10 tribos, escolheram Jeroboão, que era um oficial de Salomão, para ser rei sobre eles. Uma parte também dos levitas ficaram nas 10 tribos para administrar a parte espiritual. Jeroboão, ele tomou atitudes equivocadíssimas. Ele temia que o povo, que todos os anos, 3 vezes por ano, ia a Jerusalém, acabassem voltando e se submetendo a Roboão. E aí ele vai construir um templo pagão, um bezerro de ouro, nas terras de Israel. E aí começa, né, a perda da fé do povo do norte. E eles voltam para a idolatria. E essa volta para a idolatria vai custar muito caro, sabe? Por que vai custar muito caro? O afastamento de Deus fez com que reis terríveis, reis perversos, reis que se envolveram com mulheres pagãs, entre eles nós podemos citar Acás e Jezabel. O reino do norte teve 14 reis. Tá? O último rei foi Osias, no ano 731 a 722, e foi o seu governo que enfrentou o exército da Síria. Foi derrotado. E a Síria, ela tinha na época um costume diferente dos outros conquistadores. Ela tirava todo o povo do seu país e levava para outro local. E trazia outros povos para habitar ali e receber os impostos. Ela fazia isso para que as pessoas perdessem os laços com a sua terra e não se levantassem mais contra a Assíria.
Eles eram terríveis, os assírios eram assassinos vorazes. Eles empalavam os seus inimigos para colocar temor e pavor. E as 10 tribos foram levadas para o exílio, e elas ficaram conhecidas como as 10 tribos perdidas da casa de Israel. Essas 10 tribos, elas se espalharam, elas não ficaram unidas. Cada grupo foi para uma região. Porém, o profeta Jeremias, 200 anos depois da Assíria, no capítulo 31, versículo 31, ele fez uma promessa, uma profecia, que Deus prometeu a ele, que ele faria uma nova aliança com a casa de Judá, que ainda estava em Israel, e com a casa de Israel que estava no exílio. Porém, a casa de Israel já tinha desaparecido. Muitas pessoas diziam, é um equívoco, está errado isso, porque eles não entendiam outras profecias. No caso do profeta Ezequiel, o próprio profeta Jeremias, dizendo que no tempo determinado, eles seriam trazidos de volta para a sua terra. O profeta Isaías, no seu último capítulo, no capítulo 66, versículo 8, diz assim: poderia acontecer coisa tão maravilhosa? Poderia nascer uma nação num só dia? Todavia digo eu que Jerusalém vai nascer num só dia. E essa profecia se cumpriu em 14 de maio de 1948, quando Oswaldo Aranha, o brasileiro que era presidente da ONU, assinou naquele dia o nascimento do Estado de Israel. Esse Estado de Israel não é as 10 tribos perdidas. Na verdade, é o Estado judeu. Porém, algumas das tribos que estavam espalhadas, elas retornaram. Por exemplo, os etíopes, alguns da Nigéria, chamados falachas. E nós sabemos também que existe alguns grupos, né, que se dizem serem essas tribos perdidas. Nós temos os sefarditas de Mizraim, eles reivindicam serem descendentes dessas tribos. Nós temos os judeus beta, que são os judeus etíopes, que dizem ser da tribo de Dan. Nós temos os Bnei Menashe, que são um grupo de pessoas que vivem no nordeste da Índia e reivindicam ser da tribo de Manassés. Nós temos também, no Afeganistão, um grupo de pessoas que reivindicam ser da tribo de Manassés. Nós temos tribos africanas como os Lemba, que está lá na África do Sul. Nós temos os Igbo, da Nigéria, e eles alegam serem tribos de Israel. Agora, esta que eu vou dizer, eu não tenho muita certeza, mas faz parte da história. Os Cherokee e os Navarros, eles têm tradições e lendas parecidas com o povo de Israel. Mas o que mais chama atenção não é só isso. O que mais chama atenção é que eles se espalharam e se misturaram seu DNA com a maioria da humanidade, cumprindo assim a profecia feita a Abraão, que eles seriam uma grande nação, espalhada, seria pai de muitas nações, e essa profecia se cumpriu. Voltando para Judá, Judá também teve os seus problemas, e o que aconteceu? Foram levados cativos pelos babilônios, ficaram 70 anos lá. Os que retornaram nasceram da Babilônia, e eles trouxeram costumes e tradições babilônicas. E esses costumes e tradições diferiam muito dos seus pais que foram para a Babilônia. E aí nós vamos ver que a fé do povo de Israel começa a ter um outro contorno, começa a ser diferente, mas é desse grupo que retorna para Judá, que nasce o movimento dos fariseus, que a partir do século II da nossa era é chamado de judaísmo, mas foi nesse período que o Messias veio
da casa de Davi. Isso é importante frisar para vocês. Porém, o que aconteceu? Com o passar dos anos, por volta do século 2 para 3, no ano 135, mais exato, Adriano desceu até Jerusalém para lutar contra Bar-Coba, que se intitulava o Messias, e havia ficado 5 anos governando em Judá, porque ele havia vencido uma pequena guarnição de romanos que estava ali. Na época, os romanos estavam guerreando em outros lugares e não tinham um exército para derrotá-lo. O próprio Adriano vem, derrota, expulsa todos os judeus, destrói a cidade. Diz os historiadores que ele passou rastelo na cidade. E ele constrói, no lugar que era o templo, ele constrói um templo pagão chamado Aelia Capitolia. A cidade toma esse nome. E aquele templo, que deu o nome à cidade, agora é dedicado a deuses pagãos. O Adriano, ele mesmo se intitulava um deus. E o povo judeu também agora vai para a diáspora. E agora eles vão ficar quase 2000 anos na diáspora. Em 1492, a rainha e o rei de Espanha, no auge da Inquisição, coloca para o povo judeu que eles seriam obrigados a se converter ao catolicismo. Quem não se convertesse ao catolicismo seria desterrado, seus bens tomados, seriam presos e seriam mortos. E eles tiveram que fugir da Espanha, foram para Portugal. Como o rei de Portugal tinha ligações familiares com o rei da Espanha, eles tiveram que fugir. Muitos se dirigiram para o Brasil. Diz a história que Pedro Álvares Cabral, em sua viagem, com 12 naus, 11 os capitães eram judeus, e a maioria dos homens que ali estavam, né, eram todos judeus convertidos. Os espanhóis e portugueses chamavam os judeus de marranos, de porcos. Por eles não comerem carne de porco, então eles zombavam deles, diziam que eles eram porcos. E foi assim que o povo judeu conseguiu fugir e veio para o Brasil, veio para as Américas Central e para a América do Norte. Porém, ao chegarem aqui, os pais esconderam dos seus filhos quem eles eram, temendo que seus filhos fossem perseguidos pela Inquisição e confessassem que eram judeus ou praticavam o judaísmo. Praticar o judaísmo era sentença de morte. Hoje nós temos pessoas que estão buscando as suas raízes hebraicas, né, as suas origens. E através de pesquisa de nome, de DNA, muitos estão se encontrando como judeus. Estão voltando não para o judaísmo, mas para o messianismo, para as práticas da Igreja Apostólica. Mas esse não é o nosso estudo de hoje. Existe, inclusive, eu coloquei aqui no nosso estudo, se alguém quiser pesquisar, tem ali aonde você pode procurar através dos sobrenomes, na relação da Torre do Tombo, onde muitos judeus, portugueses e espanhóis foram presos, outros executados, e ali tem o sobrenome dos seus antepassados, aqueles que são. Então esse é o nosso estudo de hoje, né? Nossa videoaula, referente ao dia 21 de abril. Eu espero que vocês aproveitem. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Toda Rabá, muito obrigado.